Câncer. Fique com o resumo de hoje. Gente, parem tudo o que vocês estão fazendo agora. Esqueçam o que vocês achavam que sabiam sobre a família Amaral ou sobre a calmaria de Bom Retorno. O que vai acontecer neste episódio de sexta-feira, dia 24 de abril, não é apenas um capítulo comum. É, na verdade, a implosão de tudo o que conhecemos. É o dia em que o verniz da alta sociedade vai rachar, e o que está por baixo... meus amigos, o que está por baixo é puro pesadelo. Vamos começar pelo epicentro desse terremoto, a mansão dos Amaral. Vocês sabem que a Zilá sempre foi aquela personagem de quem a gente morre de medo, né? Aquela que calcula cada passo como se estivesse jogando um xadrez onde o tabuleiro é a vida das pessoas. Mas, olha, o que ela vai fazer amanhã supera qualquer coisa que já vimos. A máscara de esposa dedicada, aquela que ela usa com tanto cuidado, que ela ajeita na frente do espelho todo santo dia. Essa máscara não apenas vai cair, ela vai ser reduzida a cinzas. A Zilá percebeu que o controle dela sobre o Alaurzinho, aquele homem que, convenhamos, vive como se fosse dono do mundo, mas que na verdade não passa de um joguete nas mãos dela, está escorrendo por entre os dedos. Ela sente o poder fugindo. E o que um animal acuado faz quando se sente encurralado? Ele ataca. E a Zilá vai atacar de uma forma que vai deixar todo mundo de queixo caído. Imaginem a cena. A iluminação da mansão está um pouco mais baixa, o ar está denso, quase impossível de respirar. O silêncio é cortante. Ela olha para o Alaurzinho e a voz dela. Gente, a voz dela não parece de um ser humano. Ela parece vir de um lugar gelado, de um inverno que nunca termina. Ela olha bem no fundo dos olhos dele e, sem qualquer pudor, solta a sentença. Se você ousar pronunciar a palavra separação, eu vou garantir que você perca absolutamente tudo. E quando ela diz tudo, ela quer dizer exatamente isso. Ela vai ameaçar destruir a posição social dele, o prestígio, a influência, até a última gota de paz que ele ainda guarda na memória. Ela vai transformar o casamento deles, que para a sociedade de Bom Retorno parece um palácio de luxo, em uma prisão de segurança máxima. O Alaurzinho, esse homem que outrora era o centro das atenções, agora vai ser reduzido a um refém. Refém das próprias escolhas, refém do medo, refém do monstro que ele mesmo ajudou a criar ao ignorar os sinais vermelhos por tanto tempo. É um colapso total da dignidade humana. A gente vê o homem poderoso se encolhendo, se sentindo menor a cada palavra que ela profere, como se o oxigênio estivesse realmente acabando ao redor dele. É um momento de terror psicológico que vai fazer você esquecer de piscar. Mas, como se o drama familiar não fosse o suficiente para causar uma pane geral no nosso sistema, a gente precisa olhar para o que está acontecendo nos corredores corporativos. Porque a ganância, meus amores, ela não descansa. Ela não tira férias. E o Roney? Esse homem está agindo como um deus sombrio. Ele decide quem sobe na vida e quem é jogado diretamente no abismo. E a vítima da vez? O João Raul. O Raul, aquele que colocou todas as suas fichas, todo o seu suor, todo o seu investimento emocional na promessa de um futuro brilhante dentro do grupo, vai receber um balde de água gelada. O Roney vai anunciar novos rumos para a carreira dele. E olha, quando o Roney fala em novos rumos, a gente já sabe que coisa boa não vem. É um rebaixamento disfarçado de estratégia, uma humilhação em forma de plano corporativo. O Raul vai sentir o gosto amargo da traição. É aquele momento em que a gente vê o vulcão prestes a explodir, sabe? O Raul está ali, calado, mas por dentro ele está fervendo. Ele vai se questionar, num silêncio que chega a ser ensurdecedor. Quanto vale o meu suor? Quanto vale a minha lealdade se o mestre da marionete decide, num estalar de dedos, cortar os fios que me sustentam? Isso é de uma crueldade sem tamanho. É a prova de que em Bom Retorno, a lealdade é uma moeda que não tem valor comercial. Ninguém está a salvo. E aí eu paro para refletir com vocês. A gente assiste a isso e fica indignado. Mas será que na vida real a gente não conhece pessoas que agem exatamente como o Roney? Aquela pessoa que te usa, te suga, te faz acreditar que você é parte de algo maior, só para te descartar quando não precisa mais de você? O cenário é esse. De um lado, a Zilá, o monstro que se alimenta do medo e do controle, transformando o próprio lar num cenário de tortura psicológica. Do outro, o Roney, o mestre do cinismo, triturando carreiras e sonhos em nome de uma ambição que parece não ter fim. É um jogo de poder onde ninguém ganha de verdade, porque até quem manipula está perdendo a própria humanidade no processo. E aí, eu olho para essa cena toda e me vem uma dúvida que não quer calar. E eu quero saber o que vocês acham, de verdade.
Quando o Raul for confrontado com essa realidade, com essa traição tão clara, vocês acham que ele vai ter sangue frio para reagir, para contra-atacar e mostrar que não é apenas uma peça no tabuleiro do Rony? Ou será que o peso do medo e a necessidade de sobrevivência vão fazer ele baixar a cabeça e aceitar o golpe, como tantos outros já aceitaram? Eu confesso para vocês, a Zilá está me dando arrepios. A forma como ela manipula até a Sinara, forçando-a a ficar perto do Rony só para ter uma espiã, um escudo humano que mantém o homem ocupado enquanto ela, a Zilá, se esconde atrás de fachadas, isso é genial e assustador ao mesmo tempo. É a política da terra arrasada. Ela não quer apenas ganhar, ela quer garantir que ninguém mais tenha chance de vencer. Fiquem comigo, porque a gente ainda nem começou a ver o que a Janete está preparando nas sombras. O que eu contei até agora é só o começo do caos que vai tomar conta de cada casa, de cada carro, de cada estabelecimento em Bom Retorno amanhã. É uma engrenagem de desespero que está girando cada vez mais rápido. E você está aqui, na primeira fila, acompanhando essa queda livre. Agora, eu quero fazer uma pausa estratégica para a gente conversar de verdade. Eu vi o desespero nos olhos do Raul e a frieza cortante da Zilá, e eu fiquei pensando na nossa própria vida. Você, que está me ouvindo agora, já esteve em uma situação onde parecia que não tinha saída, onde parecia que alguém estava controlando todas as suas ações. Como Você foi como o Raul, que tenta manter a dignidade enquanto tudo desmorona, ou você foi como a Laurzinho, que se deixou paralisar? Eu quero que você comente aqui embaixo. Qual é a sua aposta para o Raul? Ele vai ser o homem que vai derrubar o castelo do Rony, ou ele está condenado a ser mais uma vítima desse sistema cruel? Vamos debater, porque a sua opinião é a única que consegue dar sentido a esse caos todo. Agora, eu quero que você respire. Deixe a energia pesada da mansão dos Amaral de lado por um instante. Se na primeira parte a gente viu a destruição, agora a gente vai ver o oposto. A gente vai ver o que acontece quando o desespero encontra a determinação. Sabe aquela velha história da Fênix, aquela ave que ressurge das cinzas? Pois é, em Bom Retorno, essa Fênix tem nome, tem sobrenome e tem uma sede de justiça que vocês não fazem ideia. Vamos falar da Janete. Se você acompanhou a trajetória dela, você sabe exatamente o que essa mulher passou. Ela foi a pessoa humilhada em praça pública, a que foi alvo de calúnias, aquela que foi expulsa do próprio lar, como se a vida dela, a história dela, os sentimentos dela não valessem absolutamente nada. Tentaram apagar o brilho dela, tentaram silenciar a voz dela, tentaram empurrá-la para o fundo do poço para que ela nunca mais conseguisse subir. Mas existe uma coisa que os vilões de Bom Retorno nunca aprendem. Quando você tenta enterrar alguém que tem um propósito, você esquece de um detalhe fundamental: você não está enterrando, você está plantando. E a semente da Janete está prestes a brotar de uma forma que ninguém, absolutamente ninguém, vai conseguir conter. A cena muda. A luz agora é outra. Não é mais aquela luz fria e gélida da sala da Zilá. É uma luz de esperança, uma luz que começa a surgir na penumbra. Janete não está mais sozinha. E é aqui que a história fica fascinante. Ela começa a reunir ao seu redor um grupo que, se você olhar bem, é o grupo mais improvável de toda a cidade. São pessoas que, de alguma forma, também foram ignoradas, subestimadas ou pisadas pelo sistema cruel do Grupo Amaral. Imagine o cenário. É uma reunião secreta, um encontro de almas que cansaram de ser coadjuvantes na história dos outros. Você tem o Agrado, a Eduarda, a Zuzu, o Palhares e o Zeca. Cada um com a sua dor, cada um com a sua bagagem, cada um com um motivo específico para querer ver o castelo da ganância ruir. Eles se dão as mãos. E não é um aperto de mão qualquer. É um círculo de confiança. É um pacto de sangue, sonhos e melodias. Bom Retorno raramente viu uma união tão genuína assim, porque ali, naquele pequeno espaço, não existe interesse financeiro movendo as peças. Não existe aquela troca suja de favores que a gente vê lá na mansão dos Amaral. Eles estão ali por algo maior. Eles estão selando a parceria para criar um novo selo musical. Mas escute bem o que eu estou te contando. Esse projeto não nasce do lucro. Ele não nasce da vontade de subir na vida às custas de quem quer que seja. Ele nasce de uma necessidade visceral, quase física, de justiça. Janete olha para cada um deles. Ela olha para o Palhares, para a Zuzu, para o Agrado, e o silêncio é carregado de emoção. Ela respira fundo, e a voz dela sai embargada, mas firme, como nunca foi antes. Ela diz: eles tentaram nos calar, eles tentaram nos apagar, mas a nossa música vai ser o grito que vai derrubar as muralhas de mentiras que eles construíram. É um momento de arrepiar.
Você sente o sentimento avassalador de união tomando conta do ambiente. Aquele pequeno grupo, que antes parecia insignificante diante da máquina gigante de poder dos Amaral, agora se transforma. Eles se tornam uma potência. É quase como se você pudesse ver a energia deles mudando, crescendo, ganhando corpo. Eles entenderam uma coisa que o Alaurzinho e o Ronen nunca vão entender, que a verdadeira força não vem do medo que você impõe aos outros, mas da lealdade que você conquista através do respeito. Enquanto isso, a Zilá não para. Ela é persistente, ela é como um veneno que se espalha por caminhos que a gente nem imagina. Ela é o caos em pessoa. E em uma manobra que desafia a lógica, uma manobra que beira a insanidade, ela toma uma decisão que vai deixar você confuso. Ela exige que a Sinara permaneça ao lado do Rony. E aí você se pergunta, por quê? Por que uma mulher forçaria a outra a ficar com o homem que ela mesma cobiça? A resposta é simples, mas é cruel. A Zilá não está agindo por amor ou por ciúme. Ela está agindo por controle. Ela quer criar uma barreira, um escudo humano. Ela precisa que o Rony esteja ocupado com a Sinara, distraído, longe dos segredos escusos que ela mesma esconde. Ao mesmo tempo, mantendo a Sinara perto, ela consegue vigiar cada passo dela. É a política da terra arrasada. Todos são apenas peças no tabuleiro dela. Ela não se importa com a felicidade de ninguém, ela só se importa com a própria sobrevivência no poder. É um jogo de xadrez onde ela jura que controla o movimento de todas as peças, mas o que ela não percebe é que, ao mover essas peças, ela também está abrindo brechas. E no meio de tudo isso, a gente vê o rádio. O rádio em Bom Retorno é o grande personagem dessa história. O som do rádio vai invadir cada casa, cada carro, cada estabelecimento. O Palhares, com aquela voz de quem detém a verdade, com aquela autoridade de quem segura o microfone e não tem medo de falar, vai anunciar o lançamento oficial do selo da Janete. Imagine o impacto disso. Imagine o Alaurzinho ouvindo essa notícia. Para ele, cada palavra do Palhares vai soar como uma chicotada no orgulho ferido dele. Ele vai entrar em colapso. Porque no fundo, lá no fundo, ele sabe. Ele sabe que a mulher que ele tentou destruir, a mulher que ele subestimou, a mulher que ele expulsou, está voando mais alto do que ele jamais ousou sonhar. Ele percebe, tarde demais, que ao tentar esmagar a Janete, ele apenas a libertou. Ele deu a ela a oportunidade de se tornar a fênix que ela precisava ser. É uma reviravolta poética. A ganância do Alaor e da Zilá foi o combustível para o sucesso da Janete. Eles achavam que estavam no controle, eles achavam que eram os mestres do jogo, mas, na verdade, eles foram apenas os arquitetos da própria ruína. A música do selo da Janete vai ser o hino dessa nova era. Vai ser o som da liberdade ecoando pelos corredores, pelas ruas, pelas praças de Bom Retorno. E a gente está aqui, vendo isso acontecer, vendo essa transformação. A gente vê a Janete, que antes chorava pelos cantos, agora liderando um exército de aliados fiéis. É inspirador, não é? Dá até um calorzinho no peito ver a justiça começando a ser feita, mesmo que aos poucos, mesmo que em meio a tanta sujeira e tanta mentira. Mas a pergunta que fica no ar, e que eu quero que você guarde bem, é: até onde a Zilá vai para impedir esse sucesso? Até onde ela vai para manter o controle antes que tudo venha abaixo? Porque a gente sabe que ela não vai ficar parada vendo a Janete brilhar. O veneno dela é persistente, e a batalha está apenas começando. A gente está vendo a formação de um império sobre os escombros do passado. E você, meu caro, você é testemunha privilegiada disso tudo. Você viu a queda, você está vendo a reconstrução. E eu te pergunto, antes da gente seguir para o clímax dessa história toda, o que você acha que essa música, esse novo selo, vai provocar em Bom Retorno? Será que o público da cidade vai abraçar a Janete e entender que ela foi a vítima o tempo todo? Será que o sucesso dela vai ser o golpe final na reputação do Alaor? Eu quero saber o que passa pela sua cabeça agora, vendo a Janete finalmente dando a volta por cima. Deixa aqui o seu comentário. Eu estou curioso para ler o que você acha desse movimento dela. Chegamos ao ponto sem volta. Você sente isso no ar, não sente? Aquela pressão no peito, o sinal de que a tempestade que a gente vinha acompanhando finalmente tocou o solo. O clímax dessa sexta-feira em Bom Retorno é o momento em que a realidade, aquela que os personagens construíram à base de mentiras e disfarces, simplesmente desmorona. Lembra que eu falei do rádio? Aquele som que invade cada casa, cada carro, cada canto escondido da cidade? Pois é. O Palhares, com a autoridade de quem segura o microfone da verdade, solta a notícia do lançamento oficial do selo da Janete.
E para o Alaor, esse anúncio não é apenas uma notícia. É uma chicotada. É o som da própria derrota batendo à porta. Ele está lá, estático, ouvindo cada palavra, e por dentro, o orgulho ferido dele está gritando. Ele tentou, com todas as suas forças, destruir a Janete. Ele tentou apagá-la. E o resultado? Ele só conseguiu impulsioná-la. Ele assiste, impotente, a mulher que ele menosprezou voar mais alto do que ele jamais sonhou. É a ironia da vida batendo na cara, e você vê o colapso acontecendo ali, em tempo real. Mas, enquanto o Alaor está processando esse golpe, o verdadeiro terremoto acontece dentro de casa. E é aqui que você precisa prestar atenção. A Marcela. A mulher que foi o pivô de tantos conflitos, a peça que muitos tentaram mover no tabuleiro, ela decide que o jogo acabou. Ela entra no cômodo. Ela carrega uma mala. E o olhar dela, meus amigos, o olhar dela é de quem já viu o fim do filme e decidiu que não quer mais estar na plateia. Ela não grita. Ela não faz cena. Ela apenas olha para o Alaor e revela a verdade. Ela está indo embora de bom retorno. Para sempre. E a reação do Alaor? É aqui que o seu coração vai parar. Porque a gente esperava desespero, a gente esperava uma tentativa de convencê-la a ficar, a gente esperava, pelo menos, uma sombra de dor. Mas não. O que ele demonstra é alívio. É um alívio escancarado, quase ofensivo. Ele olha para ela, e na expressão dele você lê claramente: finalmente, um peso saiu das minhas costas. Aquele casamento, que para a sociedade de bom retorno era um símbolo de sucesso, de luxo, de poder, ali, naquele exato segundo, se revela como o que sempre foi, uma casca vazia. Um teatro de horrores onde ninguém, absolutamente ninguém, estava sendo feliz. A traição dos próprios sentimentos dele fica exposta ali, crua. Ele não ama a Marcela. Ele nunca amou. Ele apenas a usava como um troféu para sustentar a imagem que ele criou para si mesmo. E agora, vendo ela partir, a única coisa que ele sente é que sobrou mais espaço para o vazio dele. O mundo de bom retorno desaba em uma cascata de revelações e ódio. Enquanto a Janete está lá fora, construindo um império sobre os escombros, o Alaor se vê sozinho, cara a cara com o silêncio da casa que ele mesmo transformou em um mausoléu. E a Zilá? A Zilá continua sua descida para o que parece ser um abismo sem fundo. Ela não aceita a derrota. Ela ainda tenta manipular, ainda tenta ameaçar, ainda jura que pode controlar o destino do Alaor. Mas ela é uma prisioneira do próprio ódio. Enquanto a Janete se liberta, a Zilá se aprisiona cada vez mais. É o contraste perfeito, a luz da Janete contra a sombra da Zilá. E o Rony? O Rony continua mexendo os pauzinhos, achando que é o dono do destino de todos, sem perceber que o chão debaixo dele também começou a tremer. Ninguém está seguro. Ninguém está imune. A pergunta que fica no ar, pesada, quase palpável, é: em uma cidade onde todo mundo mente apenas para conseguir sobreviver ao próximo minuto, quem vai ter a coragem de dizer a verdade quando o teto finalmente cair sobre a cabeça de todo mundo? O amanhã em bom retorno é uma névoa. É uma incerteza absoluta. A gente sabe que o preço do pecado será cobrado em moeda de desespero, e a conta, acredite em mim, vai ser alta demais para qualquer um deles pagar sozinho. Estamos diante de uma mudança completa de paradigma. As ameaças da Zilá vão começar a se transformar em ações, e o Alaor vai descobrir que o alívio que ele sentiu com a partida da Marcela era apenas o prelúdio de uma solidão que ele não tem a menor ideia de como enfrentar. O colapso total da identidade desses personagens está apenas começando. E o que a gente viu hoje? Foi só o começo do fim. Agora, eu preciso falar com você, que acompanhou essa história comigo até aqui. Você viu o Alaor ser desmascarado, você viu a Marcela conquistar a liberdade, e você viu a Janete subir. Mas a história não acaba aqui. Ela está apenas esquentando. E se você quer ser a primeira pessoa a saber o que acontece no próximo capítulo, quando a casa dos Amaral realmente vier abaixo, você tem uma missão agora. Siga esse perfil agora mesmo. Se você quer continuar vivendo cada detalhe, cada reviravolta e cada segredo de bom retorno como se estivesse lá dentro, é aqui que você precisa estar. Não deixa para depois, porque amanhã tudo pode mudar. Compartilhe esse conteúdo com aquele amigo ou amiga que também não perde uma boa fofoca, que ama ver o jogo virar e que está torcendo pela Janete. Manda para ele agora, faz essa rede de curiosidade crescer. Deixe o seu comentário aqui embaixo, me responde, sem medo. Agora que a Marcela foi embora e a máscara do Alaor caiu, o que você acha que ele vai fazer? Ele vai procurar a Zilá para buscar conforto,
Ou ele vai entrar em espiral e perder o pouco de sanidade que ainda lhe resta? Eu quero saber a sua teoria, porque a sua visão sobre esse drama é o que mantém a nossa comunidade viva. O Amanhã em Bom Retorno promete ser o dia em que a verdade, por mais dura que seja, finalmente vai ser dita. Eu estarei aqui, esperando por você, para descobrirmos juntos o preço desse desespero. Até o próximo capítulo. Não perca nosso próximo vídeo. Clique aqui para assistir agora.